Olá, meu nome é Kleber, sou profissional de Educação Física da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Campinas e vou fazer aqui um bate-papo sobre mulheres, envelhecimento e exercício físico. Então agradeço o convite do nosso secretário Fernando Vanin, da Deise, nossa coordenadora, para falar de um tema que tenho muito prazer em abordar. E, lógico, deixar aqui os parabéns a todas as mulheres, vocês são maravilhosas e merecem todas as discussões, reflexões e homenagens feitas. Um beijo para vocês. Vamos lá. O envelhecimento populacional ele é fruto da diminuição da fecundidade, da mortalidade e aumento da expectativa de vida. Esses fatores levam a uma mudança demográfica que traz cada vez mais idosos para a nossa sociedade. No entanto, o poder público, a sociedade não se preparou adequadamente para esse fenômeno. Então, temos que refletir sobre como combater o idadismo, que são preconceitos relacionados ao envelhecimento, como desmistificar o envelhecimento e como adequar nossas políticas públicas em todas as pastas: saúde, educação, lazer, esporte, segurança, habitação, enfim. Todas as pastas precisam de uma adequação, pensar como a gente vai vencer o desafio atual, que é o quê? Envelhecer com qualidade. Tá, conseguimos envelhecer, mas como envelhecer com qualidade, ter um envelhecimento ativo, um envelhecimento bem sucedido? Afinal, uma cidade que é adequada aos idosos é uma cidade inclusiva, ela é uma cidade que pensa em mobilidade, pensa em diversos aspectos que beneficiam a população como um todo. Então está aí o desafio, envelhecer com qualidade, com dignidade, um envelhecimento bem sucedido, que é um dever de todos os agentes públicos, do poder público e da sociedade como um todo. Um fenômeno que acompanha esse processo de envelhecimento populacional é a feminização da velhice. Esse fenômeno também é mundial e ocorre no Brasil também. As mulheres vivem mais que os homens. 55% das pessoas acima de 60 anos são mulheres e sobe para 60% quando a gente trata das pessoas acima de 80 anos. O envelhecimento ele é muito heterogêneo. O envelhecimento do pobre é diferente do rico, daquele independente, do dependente, dos idosos jovens e dos idosos velhos. Hoje tem essa classificação também, né? Entre 60 e 80 anos aproximadamente são os idosos jovens e acima de 80 os idosos velhos. Então é muito diferente o envelhecimento dessa camada. E a diferença também entre o envelhecimento dos homens e das mulheres. Além das mulheres viverem mais que os homens, elas têm maior probabilidade de ficarem viúvas, maior chance de terem doenças crônicas não transmissíveis e passam por um período maior de debilitação biológica antes da morte do que os homens. Elas também participam mais de atividades extradomésticas, fazem mais cursos especiais, fazem mais viagens e passeios e fazem mais trabalho remunerado temporário do que os homens. Bom, isso trazendo para a nossa realidade, a gente vê nos nossos grupos de exercício físico, por exemplo, o maior número de mulheres em relação aos homens. Eu acho que o maior impacto, na verdade, é cultural, não só pelo fato das mulheres verem mais que os homens, mas pela cultura ou característica das modalidades físicas oferecidas. Então a gente vê também que a intervenção hoje que a gente oferece como Secretaria de Esportes, ela é mais voltada para os idosos saudáveis e robustos. Por quê? Porque eles são o maior público que a gente vê nas praças. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, as praças eram mais frequentadas por jovens, então a gente tinha mais escolinhas de esportes, modalidades para a criançada e para a juventude. Hoje os adultos e idosos eles frequentam muito bem nossas praças, então a gente vê que cresceu a oferta de modalidades para essa população: ginástica, alongamento, hidroginástica, vôlei adaptado. Mas no entanto a gente já tem que começar a pensar intervenções e modalidades para esses idosos mais longevos, mais fragilizados, que vão estar cada vez mais presentes na nossa sociedade e nas nossas aulas também. Pensar também o profissional como o profissional de educação física, como um profissional da área da saúde,
e que esse movimento exige uma capacitação também cada vez maior desse profissional para atuar com essa população mais longeva. Outra característica comum entre as mulheres idosas é a viuvez. Ela é o estado conjugal predominante nessa população. A pensão por viuvez ela é universal. E a morte do cônjuge pode ser uma tragédia ou uma libertação, né? Segundo alguns autores, para as idosas atuais significa autonomia e liberdade. Na juventude e na vida adulta não tiveram liberdade. Por exemplo, na praça que eu trabalhei, no DIC 6, alguns anos atrás, tem uma piscina. E eu conheci uma senhora que entrou na piscina pela primeira vez aos 70 anos. Quando ela era casada, o marido não deixava ela usar roupa de banho, né? Quando era jovem era o pai e depois de casada era o marido. E aí ela foi, depois de viúva, poder entrar na piscina pela primeira vez, usar uma roupa de banho e fazer uma aula de hidroginástica. Olha só. E eu ouvi dizer uma vez numa palestra que daí decorre o termo melhor idade, porque agora, quando a idosa torna-se viúva, ela pode dançar, pode se expressar, pode cantar, namorar, ser quem ela é de fato, sem freio, sem repressão. E aí nasceu esse termo melhor idade. Lógico que não é exato, nem para todos a idade mais velha ou idosa é a melhor idade, mas enfim, ouvi dizer que assim surgiu um termo que a gente escuta muito, né? Melhor idade relacionada ao envelhecimento. Outra questão que às vezes é negligenciada é a sexualidade e o envelhecimento. A sexualidade é um desejo individual, nem todos querem, né? Nem todos querem ter essa sexualidade aflorada ou ter uma vida sexual ativa, mas é possível para quem quer. Lógico que sexualidade não está envolvendo só a questão do ato sexual. A sexualidade envolve a demonstração de carinho, de afeto, de cumplicidade. E esse desejo se encontra em idosos que atribuíram ao longo da vida um valor positivo a essa questão da sexualidade. As mudanças que ocorrem na vida sexual durante o amadurecimento e envelhecimento são em muitos aspectos positivas. Essa melhora ocorre principalmente com as mulheres, pois as idosas de hoje, que nasceram há mais de 60 anos, foram criadas numa cultura cheia de tabus e proibições no tocante aos assuntos da sexualidade. Você conhece alguém assim? Isso lembra alguém da geração ou da sua família? Muitas mulheres reprimidas sexualmente com o passar dos anos, na medida em que ganham experiência sexual, mais confiança em si mesma e no parceiro, podem usufruir maior prazer na relação sexual do que quando eram jovens. E qual que é o impacto da atividade física na questão da sexualidade? Bom, ela impacta na aparência física, na autoimagem, como a pessoa se vê, e na autoestima, como ela se sente, além das capacidades físicas, né, da flexibilidade, e evita a fraqueza muscular. Vai saber as necessidades ou as exigências, né, na manifestação dessa sexualidade. Então a atividade física ela também colabora e é um dos assuntos que precisam ser desmistificados nesse processo de envelhecimento populacional. Uma vez eu vi uma palestra de uma sexóloga falando justamente sobre sexualidade e envelhecimento, e era num grupo que chama A Voz, né? Uma menina jovem, uma gerontóloga que toca esse grupo, e ela está de parabéns, aborda temas muito interessantes. Um grupo no YouTube que chama A Voz, e essa sexóloga falou um pouco da repressão sexual vivida para as idosas de hoje. Acredito que nas próximas gerações muitos tabus e muitos mitos não farão mais parte desse processo, mas hoje, né, a idosa de hoje ela sofreu muito essa repressão sexual. Ela fala também da falta de autoconhecimento das senhoras, né, justamente pela repressão, por não se tocarem, por não conhecerem, por não falarem sobre o assunto, e a importância do autoconhecimento. E ela contou a história de algumas velhas virgens que eu conheci, é o nome de uma banda de rock aqui, né, que tem na região de Campinas, mas de senhoras que não tiveram experiência sexual, porque só podia ter experiência quem casasse, e como elas não casaram, nunca tiveram uma relação, e eram virgens e permaneceram virgens por todo o tempo.
uma vez em Capivari, numa universidade da terceira idade. O grupo que eu participava, multidisciplinar, Gerotempo. Um abraço para Wanda, Wanda, Rosane, Roberta e Sônia, e nós ficamos encarregados de fazer algumas palestras abordando sexualidade. Uma falou sobre as mudanças fisiológicas que acontecem com o envelhecimento, outra falou sobre a questão energética da sexualidade, a outra que a sexualidade também não é o ato sexual em si, mas existem várias formas de representações da sexualidade. Sobrou para mim falar do ato e da experiência sexual. Nossa, foi assim meio embaraçoso no começo, mas depois que você começa a falar, desmistifica e o pessoal começa a compartilhar ou a falta de experiência, ou problemas do marido, principalmente quando fala a questão da ejaculação precoce, da impotência, da falta de prazer. Ixi, aí, né? E como normalmente o público é a maioria mulher, então virou um assunto, uma troca muito interessante, uma experiência muito legal. Eu levei alguns vídeos, alguns equipamentos onde eu trabalho, é um centro de referência para sexualidade, então levei lubrificante, camisinha feminina, masculina, enfim. E no final acabou sendo muito legal essa troca de experiência e acredito que todos crescemos muito. Voltando ao nosso desafio como sociedade, poder público, que é o envelhecimento com qualidade, temos alguns termos que se assemelham a essa questão do envelhecimento com qualidade. Temos o envelhecimento ativo, o envelhecimento bem-sucedido, não são sinônimos, mas são termos que é a busca, que refletem a busca nossa, o que é que a gente quer no nosso envelhecer. A gente quer envelhecer com sonhos e com mecanismos de alcançá-los, não só sonhando, mas tentando realizar. A gente quer envelhecer com prazer, quer ser ativo na sociedade em que a gente vive. Então são termos e buscas muito parecidas. O envelhecimento ativo é uma ideologia que se aplica tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais, permitindo que as pessoas percebam seu potencial, participem da sociedade de acordo com suas potencialidades, além de lhes proporcionar proteção, segurança e cuidados adequados quando necessário. São questões que permeiam os eixos também de uma cidade amiga do idoso. Campinas hoje tem o selo intermediário, a cidade pode ter o selo inicial, intermediário e pleno, conforme as ações desenvolvidas em prol da sua população idosa. E o que são esses eixos? O que eles buscam, né? O que é uma cidade amiga do idoso? Uma cidade que proporciona oportunidade do idoso conviver em sociedade, o direito de demonstrar opiniões, tomar decisões políticas, circular pela cidade, consumir arte e cultura, relacionar-se, ter saúde física e mental. Então é viver plenamente, é isso que a gente quer. Não quer envelhecer esperando a morte chegar, né? Viver comendo pão e água. A gente quer cultura, a gente quer saúde, a gente quer lazer, a gente quer sonhos, a gente quer vida. E isso que a gente quer para o nosso envelhecimento. O envelhecimento bem-sucedido envolve múltiplos fatores individuais, psicológicos, biológicos e sociais, onde o bem-estar subjetivo é o componente mais importante para avaliar o sucesso. O que é o bem-estar subjetivo? É como a pessoa, é a avaliação da vida que a pessoa tem como positiva. Inclui variáveis como satisfação da vida e vivência de afeto positivo. Então, esse envelhecimento bem-sucedido envolve questões objetivas e subjetivas. Como eu me sinto em relação aos meus sonhos, às minhas metas, em relação ao meu ideal de envelhecimento bem-sucedido, né? Então envolve também essa questão subjetiva. E o que a gente quer é ter esse envelhecimento bem-sucedido. Mas tá bom, vamos lá. E o exercício físico nesse contexto? Eu vou ilustrar a importância através de exemplos que eu vivencio e você que trabalha com exercício físico provavelmente vivenciou. Como a gente ajuda, né, essas pessoas que estão envelhecendo no alívio de dores. Tenho alunos com problemas crônicos, prótese, vindo de cirurgia, osteoartrite, que relatam: putz, quando eu faço exercício, meu corpo melhora, alivia dores. Eu preciso do exercício para aliviar as dores. Não faltam, estão sempre aqui e saem sempre melhores do que quando chegaram. Na funcionalidade, alunos que trabalham ainda, e foi esse um dos depoimentos que me fez me envolver com a causa do envelhecimento. Esse aluno usava o boi, que é um buraco, né, um banheiro, em algumas construções. Ele trabalhava na construção, falou que não conseguia
agachar de cócoras, e hoje ele consegue agachar sem apoio no tablado, e isso melhorou a qualidade de vida dele. Pessoas que pegam ônibus se sentem mais confiantes, que saem da posição deitada para a posição em pé, que melhora a sua velocidade de reação. A aluna que tropicou, foi catando cavaco, mas não caiu, conseguiu chegar até o portão e não se espatifar. São relatos que a gente escuta diariamente. O gosto pela atividade física, alunos que começaram a fazer caminhada e hoje correm, que começou a fazer hidroginástica por indicação médica. No finalzinho dava um pouquinho de natação, aprendeu a nadar, pegou gosto, hoje compete, inclusive representando o nosso município. E fora também competições de idosos de natação, e começou por indicação médica, pegou o gosto. Olha, nosso trabalho é bonito, é lindo, é fenomenal, e vai estar cada vez mais presente, por isso que é importante a gente trazer essa discussão. Redução de isolamento, socialização, né? Que a gente tem alunos que vêm para conversar. Lógico, a gente fala, olha, tá atrapalhando, às vezes tem que falar, vamos lá para o café, ou que chega perto da excursão, vim porque eu gosto de participar da viagem, eu venho porque eu só gosto de vir no café da manhã. É o aspecto da socialização, que conhecem idosos com as mesmas dores, sofrimentos semelhantes, ou as mesmas alegrias, que trocam contato, então forma a família. Então é fenomenal na questão da redução do isolamento, aumento da socialização. E na saúde, tratamento das dores, nem se fala, né? Alunos com hipertensão, diabetes, osteoporose, que teve retrocesso, que aumentou a massa óssea após o início do exercício aqui da musculação com a gente. Osteoartrite, que deixou de doer, deixou de inflamar. Depressão, insuficiência cardíaca. Tem aluno que falava, não conseguia segurar o volante, empurrar um carrinho, e agora melhorou esse quadro cardiorrespiratório desse aluno. Então a gente vivencia isso, nosso trabalho é maravilhoso. Então hoje em dia, todas as políticas públicas de prevenção e promoção da saúde incluem o exercício físico, a atividade física. As doenças crônicas são as maiores responsáveis pelos gastos em saúde pública em todo o mundo, e para todas elas o exercício é eficaz. Impacto na socialização, independência, funcionalidade. E estamos falando de independência, autonomia, qualidade de vida, são aspectos inerentes, e o exercício melhora nessas questões, né? Indicação médica, é uma questão que eles vêm por indicação médica. Hoje em dia os estudos já mostram a questão da redução do número de internações, consultas, consumo de medicamento, risco de institucionalização. É o melhor investimento que a gente pode fazer, é muito barato, a relação custo-benefício é fenomenal. Investir em exercício físico, espaço, profissionais, atividade física, envelhecimento ativo é o que a gente quer. E isso surge algumas tendências e algumas oportunidades. Cada vez vamos ver os profissionais de educação física nas equipes de saúde, nas equipes multidisciplinares, em saúde da família. Alguns municípios já têm esse profissional. Em Campinas aqui estamos conseguindo trazer o profissional para residência multidisciplinar em saúde, ele já vai começar a compor. E Belo Horizonte, por exemplo, já tem 170 profissionais de educação física na sua equipe da saúde. E isso é muito positivo, e cada vez mais vai estar presente na nossa sociedade. Municípios que têm orientação nas suas academias da terceira idade, são espaços fenomenais, onde realmente eles conseguem, mesmo sem orientação, conseguem ter muitos benefícios em tornarem-se ativos e utilizando esses equipamentos, mas tem potencial para utilizar melhor esses equipamentos. Alguns municípios já têm, Rio de Janeiro, Santos, São José dos Campos, tem orientação. Expansão das academias da saúde, essa academia que a gente trabalha, que a gente tem equipamentos de musculação, avaliação nutricional, avaliação física, uma equipe multi, só que aqui é centralizado, isso daqui tem que chegar nas periferias, os idosos da periferia estão precisando, e a gente melhora muito a vida dessas pessoas, de centralizar, fazer chegar essas modalidades nas periferias é fundamental. Lógico, o financeiro é pouco, mas precisamos melhorar o incentivo financeiro. Estamos vendo a relação custo-benefício. Dentro da própria secretaria, por exemplo, tem o FIEC, que a gente precisa começar a destinar verbas aos idosos, como também o poder público destinar a Secretaria de Esportes, a saúde para medidas preventivas. Um outro modelo é o cartão Vida Ativa, que existe no estado de São Paulo, onde o idoso pode, através desse cartão, praticar a modalidade que mais lhe convém perto da sua casa. Então é um incentivo financeiro também. Então precisa investir nas pastas e no idoso, onde ele cartão, normalmente
Esse fundo, esse investimento é subsidiado pelo Fundo do Idoso. Então, muitos municípios têm esse fundo e é um belo investimento você deixar que o idoso pratique atividade física próxima à sua residência, aqueles que não têm a renda para incluir uma vida mais ativa. Então, é um ótimo incentivo que a gente pode pensar, precisamos pensar como levar o sonho que eu tenho, que eu gostaria de ver na minha cidade, é que todos os idosos tivessem acesso à prática de exercício orientado, e isso é totalmente possível. E a gente tem que pensar também pós-Covid, estamos saindo de uma pandemia, de um momento de isolamento desses idosos, que tá bom, vacinou, eles precisam de um programa de inserção na sociedade, reinserção, e o exercício físico é fundamental, tanto para combater o isolamento, como proporcionar melhorias funcionais que vão ser afetadas para ex-pacientes de Covid ou em fato desse tempo parado por causa do isolamento. Eu acredito muito nesse trabalho, às vezes mais do benefício social e psicológico do que físico propriamente dito, mas é um trabalho fenomenal. O poder público tem que abrir os olhos para o envelhecimento ativo, para investir em medidas preventivas, no auxílio a desmistificar, combater o idadismo e desmistificar uma série de assuntos relacionados ao idoso na nossa sociedade, e no contexto das políticas públicas também tem que ser levado mais a sério, com mais investimento, porque a gente quer envelhecer com qualidade, o exercício ajuda nisso, ajuda na socialização, e a gente quer isso daí, um município que ajude a nossa sociedade a envelhecer melhor. Então, falo um pouco com emoção, a minha opinião também, lógico, temos políticos competentes para fazer as análises necessárias, mas eu vejo a minha opinião baseada no meu trabalho, que é muito bonito, e no depoimento dos meus idosos, carinhosamente dizendo, e as minhas idosas, né, principalmente porque a maioria são mulheres, mas acredito muito nesse envelhecimento bem-sucedido, na importância do exercício, porque esse era o tema, né? Mulheres, envelhecimento e exercício físico. Então fica aí a mensagem que estamos abrindo nossa mente, a sociedade está se preparando melhor, o poder público também tem que priorizar, né, essa questão do envelhecimento nas suas agendas, e espero ter trazido um debate aí para reflexão nossa como os agentes públicos, como sociedade em geral, e deixar para as mulheres aí, minhas alunas e todas as mulheres da sociedade, um beijo no coração. Vocês são demais e alegram nossa sociedade, e é um prazer tê-las em nossos grupos, trabalhando com vocês. Vou deixar o beijo aí para não estender mais, que já está ficando grande demais. E em breve espero estar junto presencialmente para a gente continuar esse trabalho maravilhoso e essa troca que na verdade a gente acaba muitas vezes mais ganhando do que oferecendo para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau.